Esta é a aula 7 do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. Nesta aula vamos realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre as funções f e g que foram vistas na aula 6. Então considere as funções f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x. A g de x igual a x raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Determinar as funções abaixo, seus domínios e construir os seus gráficos. Então, na letra A, nós temos que encontrar a soma das funções f e g. Então, f mais g de x é igual a f de x mais a g de x. Letra B, a subtração entre as funções f e g. F menos g de x é igual a f de x menos a g de x. E o produto entre as funções f e g, f vezes g de x, é igual a f de x vezes a g de x. E o quociente, ou seja, a divisão entre a f e a g de x é igual a f de x dividido pela g de x. Então, nós vamos lá para o GeoGebra e construir esses gráficos, determinar quem são essas funções e analisar os seus domínios. Eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. No campo de entrada, vamos digitar a função f. f é o nome da função, f na variável x, f de x é igual a raiz quadrada. Raiz quadrada no GeoGebra é sqrt. Quando eu digito sqrt, aparece a sintaxe para a raiz quadrada. E entre parênteses, eu vou digitar o radicando, que é 4 menos x. Quando eu digito e dou Enter, na janela de álgebra já aparece a expressão da função. E na janela de visualização, o seu gráfico. Vou dar um clique aqui na janela de visualização e vou vir aqui nesse íconezinho Restaurar visualização padrão. Ele faz um ajuste aqui no gráfico. Agora vou ocultar o gráfico da função f e vou digitar o gráfico da função g. G é o nome da minha função, na variável x, g de x, que nós lemos, é igual a outra raiz quadrada, sqrt, dou um Enter, raiz quadrada de x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado é x, acento circunflexo, 2 menos 9. Dou Enter e ele já me mostra aqui na janela de álgebra a expressão da função g e aqui na janela de visualização o seu gráfico. Aqui tem a função g, deixa eu puxar o nome da função aqui para baixo. Vou ocultar esses dois gráficos aqui. Só vou puxar o nome da função aqui. Então, eu tenho os dois gráficos ocultados. Então, nós temos que calcular a soma dessas duas funções. Então, eu vou chamar essa soma como sendo f underline s de g igual a f mais g. É só digitar assim, o GeoGebra já entende que eu tenho que somar a função f com a função g. Então, olha aqui na janela de álgebra, a função f somada com a função g de x. Aí eu tenho as duas expressões da função f e a função g. Ele mostra aqui a sintaxe de como que é feita essa soma. Aqui na janela de visualização nós temos o gráfico da função, da soma da função f com a função g. Vou ocultar esse gráfico, agora vamos fazer a diferença, a subtração. Vou chamar f underline d de g, que é igual a f menos a g. Dou Enter e o GeoGebra já entende. E aqui na janela de álgebra ele mostra a expressão a f menos a g. E aqui na janela de visualização nós temos o gráfico dessa função. Vou ocultar, agora nós vamos construir o gráfico da função da multiplicação das duas funções. f underline, vou chamar isso daqui de f underline m, g, que é igual a f vezes é o asterisco g. E ele já constrói aqui para mim, na janela de visualização, o gráfico da função f multiplicado pela g. E na janela de álgebra nós temos a sua expressão. Vou ocultar e vamos fazer a última, que é a divisão. Vou chamar isso daqui de quociente. f underline q, g é igual a f dividido é a barra pela g. Dou um Enter
ele já constrói aqui na janela de visualização o gráfico e na janela de álgebra ele mostra a expressão. Aqui no GeoGebra, quando nós criamos objetos com origem em outros objetos, esses objetos são chamados objetos dependentes. Então vamos aqui na janela de álgebra, nessa segunda opção, clicar nessa setinha, ele nos apresenta aqui a maneira de ordenar esses objetos. Então vamos ordenar por dependência. Aí ele mostra os objetos que nós criamos, que são objetos livres, a função f e a função g, e objetos dependentes. Os objetos dependentes são a subtração, a diferença entre a f e a g, que eu usei a f e a g, a multiplicação entre a f e a g, o quociente entre f e g e a adição entre f e g. Se nós mudarmos aqui na função f ou na função g algum valor, ele automaticamente mudará aqui na função nos objetos dependentes. Então vamos verificar isso. Para fazer alguma alteração em objeto, eu posso dar um clique duplo aqui na janela de álgebra sobre o objeto, com o botão esquerdo, e ele deixa o objeto para eu modificar. Então aqui eu vou modificar aqui, ao invés de 4, eu vou colocar aqui 7. Vamos dar um Enter, vamos ver o que acontece. Observem que aqui o gráfico ele alterou. Ele estava aqui, começando aqui no 4, agora ele passou a começar no 7. E aqui os objetos dependentes, todos os objetos que dependiam da função f foram alterados aqui no lugar do 4 que eu tinha, mudou para 7, aqui, aqui, aqui e aqui. Vou dar um Ctrl Z e vamos voltar aqui, observar. Olha aqui o gráfico, estava aqui no 4, vou dar um Ctrl Y e observa que ele começa aqui no 7. Então vamos deixar a função da maneira que ela era original. Vamos também fazer uma mudança aqui na função g. Vou dar um clique duplo aqui. Vamos agora colocar aqui 2x menos 15. Vamos dar um Enter. Observem que o gráfico aqui da função g, ele também sofreu alteração. Dá um Ctrl Z e observe o que acontece. Está no menos 3, Ctrl Y, ele veio para cá. Observe aqui nos objetos dependentes, onde quer tem a função g, que a expressão sua mudou. 2 menos 15, aqui também, aqui no denominador e aqui. Tá? Então vamos voltar aos valores originais. Ctrl Z. Então nós temos essas funções. Agora vamos fazer uma análise, vou ocultar essa função g. Vamos fazer uma análise dos domínios dessas funções. Então vamos à função, a primeira função que nós fizemos foi a adição da função f com a função g. Então eu tenho essa função que foi a origem da função f somado com a função g. Então esse é o gráfico. Vamos dar uma olhadinha no domínio dessas funções. Aqui nós vimos que os domínios, na aula anterior, nós vimos que os domínios das funções são a função soma f mais g, f menos g, que é a diferença, e f vezes g, que é o produto. Os domínios dessas três funções aqui são os mesmos, de menos infinito a menos 3 fechado e menos 3, união com intervalo fechado de 3 e 4. Somente a letra D, que é a divisão, que é o quociente entre f e g, que modifica aqui. Ao invés de ser fechado, ele é aberto. Aqui e aqui no 3. No menos 3 é aberto e no 3 também. Isso é porque nós temos que tirar do domínio os valores que zeram o denominador, no caso a função g. E quem zera a função g é o menos 3 e o 3. Agora vamos retornar lá para o GeoGebra e vamos fazer essa análise. Então nós temos 3 pontos. O menos 3, o 3 e o 4. Então, nós vimos lá no domínio dessas funções que ela vai de menos infinito a 3 e entre 3 e 4. Então, vamos construir aqui 3 retas. Uma com x igual a menos 3, outra com x igual a 3 e outra com x igual a 4. Então, vamos no campo de entrada, digito x igual a menos 3. Ele construiu uma reta aqui, que ele dá o nome de equação 1. Posso ordenar isso daqui para a reta 1. Dou um clique duplo aqui. E coloco lá R, underline 1.
Ele já renomeou essa reta aqui. Agora vamos construir outra reta. Vou chamar aqui x igual a 3. Construir uma equação aqui no x igual a 3. Vou mudar aqui, clico aqui, renomear, e eu digito R_2. E agora vamos criar a terceira reta, x igual a 4. Vou fazer a mudança aqui no nome, então clique duplo aqui, e venho aqui e mudo para R_3. Então tem a reta 1 que passa no x igual a menos 3, a reta 2 que passa no x igual a 3 e a reta 3 que passa no x igual a 4. Vamos mudar o formato dessa linha. Então vou dar um clique aqui, venho aqui em janela de visualização aqui embaixo, tem a cor. Vou colocar aqui uma cor um cinza. Ele já mudou aqui para um cinza mais clarinho. Vamos mudar agora o estilo da linha. Vamos deixar como pontilhado. E vamos mudar também a sua espessura. E vou ocultar a malha. Então vamos mudar o estilo dessa reta aqui, a espessura, dando um clique nela, com o botão direito, propriedades, vem estilo, e vou aumentar a espessura dessa reta aqui para 7. Fecho essa janela. Vou copiar esse estilo para a reta 2 e a reta 3. Então eu venho aqui nessa ferramenta, copiar estilo, clico na reta 1, clico na reta 2 e clico na reta 3. Agora vamos analisar o domínio dessas funções. Nós vimos que o domínio dessas funções vai de menos infinito até menos 3, então aqui eu tenho a reta no menos 3, e entre 3 e 4. Então observe aqui que ela está passando, começando no 3 e terminando no 4. Como é que eu sei que ela está começando aqui? Se eu vir aqui na opção ponto, dar um clique nesse ponto, ele vai marcar uma coordenada desse ponto aqui. Ó. Ele marcou a coordenada do ponto A como sendo um objeto dependente 3 e 1, que ele depende da reta 2. E vamos aqui também marcar um ponto aqui, ó, ponto B. Então também eu tenho esses dois pontos aqui que são os extremos 3 e 4. E outro ponto aqui, ponto C, que é menos 3 e 2,65 aproximadamente. Vamos agora analisar, vou ocultar esses gráficos aqui, esses objetos, e vamos ver agora também o gráfico da função diferença. Vou visualizar. Observe aqui, olha, que eu também, quando eu tendo a menos infinito, x tende a menos infinito, o y está tendendo agora a menos infinito também. E ele também continua aqui no intervalo de 3 e 4. Vamos marcar um ponto aqui, que é o ponto D, 3 e 1, e um ponto aqui embaixo, que é o ponto E, 4 e menos 2,65, e aqui outro ponto, que é o ponto F, que é menos 3 e 2,65. Okay? Vamos ocultar esses objetos, e vamos ver agora o produto. Selecionar essa função. Observe que o domínio dela também, ó, à medida que o x tende a infinito negativo, vou afastando aqui, ó, vou aumentando, aliás, diminuindo o valor do x, vou puxar o plano um pouco para a direita, eu vou diminuindo o valor do x e observa que o y, para esse lado aqui, está aumentando, olha, f vezes f multiplicado pela g. Vou puxando aqui, ó, à medida que eu vou afastando da origem, né? Vou tendendo a menos infinito, o y está tendendo a mais infinito. E do lado direito aqui, do eixo x, eu tenho uma parte do gráfico que vai de 3 a 4. Então, quando x for 3, né? Quando x for 3, aqui vai zerar, olha aqui na janela de álgebra. Quando x for 3, aqui vai zerar, multiplicado por isso vai dar 0. Então, até 3 e 0. E quando x for 4 aqui vai zerar, multiplicado aqui vai dar 0, então eu tenho esses dois pontos aqui, 3 e 4. Vamos ver se esses pontos pertencem a esse intervalo. Vou dar um clique aqui,
ponto G e ponto H 3 e 0 e 4 e 0. E esse outro ponto aqui também pertence ao ponto I menos 3 e 0. Vamos agora ocultar e vamos analisar a última função, que é o quociente. Então aqui eu tenho esse é o gráfico da função quociente entre a f e a g. Observe que quando o x tende a menos infinito, eu vou movimentar esse plano para a direita, e vou mexer no zoom, o x está tendendo a menos infinito, o gráfico está tangenciando o eixo x. E quando o x tende a menos 3, e o menos 3 ele não faz parte do domínio, é aberto, então o gráfico ele está tangenciando essa reta x igual a menos 3. Essa reta chama-se assíntota. Isso ocorre também aqui no x igual a 3, olha. O gráfico está tangenciando essa reta. À medida que eu vou me aproximando do 3, vindo da direita para a esquerda, o gráfico ele vai se aproximando da reta x igual a 3 e o seu valor está tendendo a infinito positivo. Vamos voltar aqui, restaurar. E quando x é igual a 4, então qual é o valor que nós temos? Vamos marcar aqui, vamos ver se o ponto 4 e 0 faz parte do intervalo. Então, ponto J, 4 e 0 faz parte do intervalo. Então, ele é aberto em 3, fechado em 4, e aberto em menos infinito e menos 3. Bem, dessa forma nós encerramos essa aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, deixe seus comentários, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo e nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.